Curitiba, trazendo muita informação para você até o meio-dia. Olha, você sabia que o poder público pode ser responsabilizado em casos de queda de árvore, buracos na rua ou irregularidades na calçada? Quando há negligência ou a falta de fiscalização, isso gera um dano, seja em veículos ou a integridade física de uma pessoa. Você pode sim receber uma indenização. Bom, para entender o que diz a lei e quando o cidadão pode acionar o município, a prefeitura ou até um estabelecimento particular, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Henrique Lima, que é especialista em responsabilidade civil e direito das vítimas. Doutor, muito bom dia, prazer conversar com o senhor mais uma vez. Bom dia, João, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade de a gente esclarecer esse direito que é tão importante, né, para a nossa população. Vamos lá, vamos falar sobre inicialmente um caso, doutor, no caso até mesmo recente de um acidente na rodovia, quando é preciso comprovar, juntar elementos, provas, de que maneira há o primeiro passo a partir do fato do acontecimento. Pois é, João, a pauta aqui era a gente falar da responsabilidade do poder público e muitos acidentes que acontecem nas rodovias, nas estradas, nas ruas também, nos municípios, é responsabilidade do poder público. E assim, uma das coisas importantíssimas é você demonstrar que aquilo aconteceu. Por exemplo, fazer um boletim de ocorrência, mas às vezes quando não tem vítima, especialmente, igual esses dias eu atendi um cliente que ele tem um carro de alto valor, uma M3, e ele bateu num buraco e estourou ali a parte de baixo, não sei como chama, e perdeu o motor. Você imagina o prejuízo, né? E daí o que aconteceu? Ele pegou, não tinha seguro, infelizmente, e quer acionar o poder público. Eu falei pra ele, ok, você tirou foto desse buraco, você fez ali um vídeo, alguma coisa? Ele não fez nada, foi à noite, ele disse que bateu no buraco, não viu, assim, viu, mas ele não imaginou o que tinha acontecido e ficou com medo do lugar e acabou tocando em diante. Cara, ele não vai conseguir comprovar aquilo ali. Agora, o que ele deveria ter feito? Parado o veículo, tentado levar um policial lá, feito um boletim para eles irem lá, mas às vezes eles não vão quando é um acidente sem vítimas. E nesse caso, se eu fosse ele, eu pegaria testemunha, alguém que estivesse passando ali, pegava o nome completo, o telefone, o endereço, não é só pegar Pedro e tem que pegar o nome completo, faria fotos. E não só, às vezes eu recebo, João, o cara fala, olha aqui a situação, eu quero mandar foto de um buraco. Só que sem contexto nenhum, a gente não sabe se aquele buraco, se o carro, tem que mostrar que o carro da pessoa que se acidentou estava ali perto daquele buraco, tem que fazer um vídeo também mostrando ali a circunstância, para ver se tinha uma iluminação pública, se não tinha. Então tudo isso é importante. E feito o registro de que foi naquele buraco, tendo o nome também de testemunha que participou ali, que viu, eu ainda sugiro, se a pessoa quiser investir um pouquinho, não é tão caro, mas fazer uma ata notarial, pedir para um funcionário do cartório, né, ele vai lá e constata que realmente tem um buraco ali e tal. E dependendo do valor envolvido, e eu vou contar um caso aqui que nós ganhamos na justiça depois de alguns anos de briga, dependendo do valor investido, até fazer uma perícia naquele local. Daí, claro, vai ter um custo essa perícia, mas vale a pena. Uma situação que eu atendi, um senhor que era representante comercial, ele pegou e passou não chegava a ser um buraco, mas era uma irregularidade muito grande, um defeito ali numa rodovia federal, e aquele defeito fez com que ele perdesse a direção do carro e bateu de frente com uma carreta e ele faleceu. A família nos procurou, nós entramos com uma reparação de danos, na primeira instância não ganhou, porque o juiz entendeu que não era um buraco, que não foi tão grave e tal, mas em segunda instância nós tínhamos uma perícia, fizemos ali um laudo. Na segunda instância o tribunal entendeu que houve sim, que aquele desnível era tão grave a ponto de fato contribuir para aquele acidente. E daí nesse caso a família vai receber, né, acabou ganhando direito a uma indenização. O que envolve essa indenização? Além dos danos morais pelo
pelo falecimento ali do marido, no caso ali da Dona Maria Auxiliadora, dos filhos também, uma indenização por danos morais, mas também uma pensão. Ela vai receber uma pensão porque ele era o provedor ali do lar, e ainda o valor do veículo, que é o que a gente chama de dano material, né? O valor do veículo. Então, tudo isso daí por responsabilidade ali no caso é a União Federal, né? O DENIT da época. É isso, João, que acontece e é muito importante. Nós temos casos também de quedas de árvore, né? Como nós havíamos falado, né? Doutor, só desse caso, é interessante observar. Quando tá cada vez mais comum, tá frequente, as pessoas começaram a ouvir que tem direito, que podem entrar na justiça para buscar tudo isso. O senhor tem observado que há um aumento no número de ações propostas para tentar requerer esse direito, esse reconhecimento, ou muitas vezes o fato, a pessoa não sabe, ou imagina, fala assim, isso aí não vai demorar muito, vai demorar, não vai dar. Eu vejo algumas situações até engraçadas, assim. Tem pessoas que forçam a barra em querer direito, indenização onde não tem, né? Tem gente que força a barra, a gente percebe isso. E no outro extremo, nós percebemos pessoas que sofreram ali uma perda de um ente querido, ou a própria pessoa machucou, e ela acaba falando, eu não vou fazer nada porque dinheiro nenhum vai reparar, e a pessoa tá com a cabeça e querer, se é um caso ali de uma sequela, né, não chegou a falecer, a pessoa quer recuperar a saúde, só tem que tomar cuidado porque o prazo para entrar com esses pedidos, né, essa ação na justiça é de 5 anos por se tratar de poder público. Se fosse um particular seria 3, então poder público 5 anos, e se tiver uma criança, às vezes a pessoa que faleceu tinha um filho menor de idade, então contra ele ainda não começou a contar o prazo, só depois que ele completar a maioridade. Então tem que ficar atento a essa questão dos 5 anos no caso de poder público. Mas tem pessoas que exageram. Eu até trouxe aqui para te mostrar uma decisão do nosso Tribunal de Justiça que disse o seguinte, né? Ele foi julgado em fevereiro de 2024 e o tribunal não deu a indenização por uma queda numa calçada, porque eram apenas pequenos desníveis. Então o tribunal falou, um pequeno desnível, daí falou aqui que foi uma falta de atenção da pessoa. Só que, por outro lado, eu também trouxe uma decisão daí de agosto de 2022, que numa situação igual de calçada irregular, e o tribunal entendeu que houve sim a responsabilidade do município e mandou pagar uma indenização. Essa pessoa quebrou a tíbia e a fíbula e vai ter direito a uma indenização. E tem um outro caso mais grave de um buraco numa calçada que a pessoa pegou e caiu e vai ter direito à indenização. Então veja, um pequeno desnível por um juiz, um desembargador, ele deu favorável, olha, tem direito. Por um outro falou, não, isso aí é falta de atenção. Então, mas as pessoas estão sim conscientes dos seus direitos. Eu até falo que no Brasil existem muitas ações, as pessoas falam, tem muitas ações, muito advogado e tal, mas é porque geralmente não se cumpre a lei. Isso. Né? Quando nós vamos para outros países, nós percebemos como as pessoas são cuidadosas em cumprir a lei, e o maior descumpridor da lei, quem você acha que é, João? É o poder público. Pronto, ele já sabia. Cara, o maior litigante da justiça é o poder público, tanto por conta das terceirizações, que eles terceirizam de maneira irregular, é um absurdo, né, na parte trabalhista, como na parte dessas indenizações, a questão tributária, eles fazem cada absurdos, né? Então, o maior litigante é o poder público. Então, tem aí uma grande... Por isso que existem tantos precatórios e precatórios aí que as pessoas têm direito para receber. Servidor público, por exemplo, eu sempre escrevo artigos sobre direito de servidor público, eles são muito lesados nos direitos dele por conta de falha da administração. Doutor, só voltando ali um aspecto importante que eu quero ouvir a leitura do senhor, o senhor comentou sobre essa questão de aspecto de rodovias, se tratando, claro, de União, DENIT, talvez é mais rápido para pagar quando a responsabilidade é da concessionária, por exemplo, quando se é uma rodovia pedagiada, ou talvez na rodovia pedagiada, por ter uma necessidade, uma obrigação em contrato, talvez aquela rodovia esteja em melhores condições.
Exatamente. Tudo é possível, isso, né? Eu acho que você é formado em Direito, você tem formação jurídica, é a experiência da vida, né? Realmente, a concessionária dessas rodovias, ela geralmente tem a conservação boa. Daí, o que vai acontecer, às vezes, que eu já entrei com ação e ganhamos para cliente, é animal na pista. Que às vezes acontece de escapar, né? E daí a concessionária fala que não é culpa dela, tal, mas a justiça entende que a responsabilidade, nesse caso, no direito, um juridiquês aqui chama de responsabilidade objetiva, ou seja, não importa se foi culpa ou não, se teve ali uma falha na prestação, tem que pagar a indenização. Então, para receber, se é mais rápido, sim, é mais rápido porque não vira precatório. Só que o precatório federal, ele é rápido para pagar. Quando a gente consegue ali o precatório, se ele for, né, cadastrado lá, a gente chama de gravado, até o meio de um ano, você recebe com certeza no ano seguinte. O precatório que enrola muito é o precatório dos estados e dos municípios, né? Eu tenho, por exemplo, vários precatórios no Rio de Janeiro, que ali eu não sei quando que vai receber. Mas agora já uma concessionária acaba sendo mais rápido, sim. O senhor falou sobre indenização, de que maneira entender essa questão de valores, né? Existe um valor padrão, o senhor comentou até, doutor, tem muita gente que acaba pedindo tudo, quer demais. Como é que é o aspecto, claro, diretamente envolvido ao dano, à situação relacionada? Existem duas, vamos falar assim, colunas para a gente observar nisso daí. Aquilo que a gente chama de prejuízos materiais, que você consegue fazer um cálculo daquilo, e aquilo que é imaterial, que nós chamamos de danos morais, né, da questão do sofrimento. A parte dos danos morais não tem, obviamente, como calcular, mas a jurisprudência, ela varia um pouco. Por exemplo, um caso que uma pessoa morreu e um caso que a pessoa ficou paraplégica. Quem você acha qual daria uma indenização maior? Eu acreditaria que é a pessoa que morreu, que faleceu. Geralmente não. Aí. Olha que interessante. Por quê? Eu também achava um absurdo, mas tem várias decisões que eles dizem o seguinte: olha, a pessoa faleceu, é grave, é terrível, né? É irreparável. Porém, é um sofrimento ali, vamos falar, em ato único, né? Claro que a pessoa nunca vai se esquecer. Agora, um paraplégico, a pessoa vai ficar aí sequela 30, 50 anos sofrendo, né? Um dano permanente. Então, eles analisam cada coisa, cada situação. Por exemplo, esse que nós vimos aqui quebrou tíbia e fíbula. Situação desse cara aqui. Se ele ficou com uma sequela, porque às vezes ele quebra a tíbia, a fíbula, faz todo o tratamento, põe ali os ferros, aquela coisa toda, e fica perfeito. Então, o prejuízo dele é naquele período de tratamento. Agora, se ele ficou com desvio, sei lá, alguma coisa mais grave, e acaba que ele fica com uma limitação para o trabalho, para a vida dele, daí já é um caso de um dano mais permanente. Então, eles avaliam isso. Por exemplo, falando de valores, num caso de tíbia e fíbula, o que eu acho que uma justiça daria para ele de danos morais? Uns 50 mil reais. Tá? No caso de um falecimento, né? Às vezes 100 mil, 200 mil, daí depende muito do juiz, do desembargador. Já num caso de um paraplégico que nós falamos, eu já vi decisão de 500 mil. Tá? É claro que cada tribunal tem situação que eles são mais assim, enfáticos em dar uma indenização maior, outras menor, né? Não é igual nos Estados Unidos, que um dos caráteres da reparação de danos nos Estados Unidos é o caráter pedagógico. Por isso que a gente vê lá, a pessoa pegou um café quente de uma franquia e queimou o colo ali na hora que mexeu, deu lá milhões. Mas por quê? É o caráter pedagógico para que a empresa não cometa de novo. Já no Brasil, o caráter pedagógico, apesar de a gente pedir ele, insistir, ele é deixado muitas vezes de lado, e eles usam muito a questão da efetiva reparação, né? Então, não é para ser modelo, mas para reparar. E, do outro lado, sem ser a parte de danos morais, esse direito mais subjetivo, a parte mais objetiva, que nós dividimos em duas, vamos falar, categorias. A parte da pensão e a parte dos prejuízos que a pessoa teve ali imediatos. Por exemplo, eu contei de um caso que o senhor perdeu o controle do veículo e bateu numa carreta. Teve um prejuízo imediato ali relacionado ao carro, perda total do carro.
Então tabela FIP, vai lá e recebe ele. E existe a parte da pensão, que essa senhora não tinha mais filhos pequenos, mas ela vai receber. Ele na época tinha lá uma renda, eu acho que de mais ou menos uns 15 salários mínimos, e ela vai ter uma pensão equivalente a esses 15 salários mínimos. No caso dela, foi determinada a pensão até os 77 anos de idade, né? Então ela vai ter uma pensão aí por muitos anos. Então, mais ou menos assim que é feito o cálculo. Doutor, um aspecto importante. Falamos sobre questão de acidentes, indenização, pensão. Agora, e falamos sobre, lá no início da entrevista, né, quando eu fiz a abertura, árvores. Curitiba tem um baita de um problema. Quando chove, ou chove mais forte, e combina chuva com vento, aí a gente pode imaginar que muitas árvores acabam caindo. Seja em terrenos, no terreno do vizinho, árvores que estão ali na rua, ou situações que envolvem carros. Uma árvore que cai em cima de carro, gera-se um dano, um prejuízo, um problema. Bom, e quando a responsabilidade é da prefeitura, como agir? É possível pedir essa indenização? Em que circunstâncias o direito ou a lei pode estar a favor de quem foi prejudicado? Interessante, João. Até eu compartilhei com você antes uma matéria de um trabalhador, saiu assim na mídia, né, no portal RIC. Trabalhador que morreu atingido em árvore na PR-317. Ele estava no carro dele, caiu uma árvore e ele acabou falecendo nisso daí. Isso como você disse, é comum em Curitiba e em todo o país. Existe sim a responsabilidade do município quando há uma queda de árvore, e uma situação bem interessante é que mesmo que essa árvore esteja dentro de uma propriedade privada, que é muito comum, tem uma árvore encostadinha no muro, e daí tem os galhos para fora, e cai um galho daquele ali. O município sempre vem com aquela história, não, mas estava em área particular, a responsabilidade era do particular. Não, se essa árvore tem o potencial de causar um prejuízo para alguém que está ali passando na calçada, ou às vezes na rua mesmo, então o município tem a obrigação, o dever de fazer uma prevenção, de fiscalizar as condições e fazer a poda. Perfeito. Se for necessário. Então sim, o caso, às vezes não faleceu ninguém, mas às vezes caiu em cima de um carro, estragou um veículo, estragou às vezes alguma coisa da casa. E uma das situações, João, que é interessante a gente falar, que eu vejo muito assim, que o município vai defender e falar, olha, mas não tem nenhum protocolo do cidadão pedindo a poda, nós não tínhamos como saber. Não justifica, não afasta a responsabilidade do ente público o fato de ninguém ter pedido a poda daquilo ali. Se pediram, que tem gente que pede, liga lá, não sei qual que é o número, liga, tal, e pede. Agora, se não teve, existe uma obrigação de prevenção que o município tem que tomar esse cuidado. No caso, bom, aí caiu a árvore, doutor, danificou a casa, o terreno, o espaço, ou em cima de um carro. Bom, tem que entrar contra o município. Contra o município. E aí também essa questão. Bom, aí é mais fácil, acredito, né? Porque naturalmente a pessoa vai ter fotos, se é um condomínio, não vai faltar testemunhas. No caso de um carro, muitas vezes a própria mídia, né, acaba fazendo o registro e a comprovação disso ela é necessária para que o tribunal, a justiça, possa olhar para aquilo e falar, não, mas realmente aconteceu, as provas são suficientes para poder gerar essa indenização. Sim, a prova em tudo que a gente envolve, que a gente trata na justiça é fundamental. O que que eu percebo de pessoas que têm direito a alguma situação, porém não tem as provas necessárias para falar que realmente cumpriu o requisito para ter aquele direito. Então tem que sempre ter testemunha, fotos, vídeos, ata notarial, perícia, boletim de ocorrência, fazer registro, isso tudo é importante. A minha dica, né, dizem que meu pai sempre falava que toda família tem que ter um médico, um advogado e um engenheiro. Então assim, vamos trazer, você tem que ter um amigo médico, pelo menos, um amigo advogado e um amigo engenheiro. Então, se liga pro seu amigo advogado hoje tem um monte, né? Então, eu até brincava, onde eu abri o escritório a primeira vez, em 2005, que se o cliente errasse o andar, eu perdi o cliente, porque todo andar tinha 2, 3 escritórios de advocacia, concorrência brutal, e então eu falava, eu brincava, não erra o andar, que senão não volta, né? Mas aí o que acontece? Boa. Então, a pessoa tem um advogado amigo que fala, olha, aconteceu, como que eu faço para ter a prova disso? E ele vai te orientar.
Doutor, bom, você que está nos acompanhando aí pela rádio, pela internet, nós estamos conversando, né, e batendo um papo com o advogado Henrique Lima. Já é a segunda vez, o bacana do doutor consegue passar esse conteúdo de maneira bastante descontraída, né, falando a forma que a população, a língua que a população também entende, sem juridiquês. Doutor, vamos lá. O senhor trouxe até um caso no início de um problema envolvendo um pedestre que acabou tropeçando ali por conta de um desnível, teve fraturas e tudo mais. Responsabilidade do município, em que situações o dono, morador da casa que fica em frente a esse trecho da calçada, ele também pode ser responsabilizado, porque a gente percebe, eu lembro inclusive, doutor, naquela época do Orkut, que tinham as comunidades, não é da minha época. Né, eu sou um pouco velhinho, tinha uma comunidade que era assim, eu odeio as calçadas de Curitiba, e as calçadas aqui de Curitiba são famosas, porque tem muita gente que sente essa dificuldade ao transitar pela capital. No caso de calçadas, o morador, quem está nos ouvindo, por exemplo, está no carro, está olhando para a calçada e fala, essa calçada aqui é ruim. O dono também precisa estar antenado e ligado quanto a isso, porque ele também pode ser demandado? Com certeza. Olha, tem uma decisão aqui que eu trouxe também, que fala o seguinte, não é uma situação de buraco e nem de um desnível assim por um erro, por má conservação, não é isso. Mas consta aqui que o estabelecimento comercial construiu uma rampa que ocupa a totalidade da calçada, uma rampa, a qual é abruptamente elevada e não possui qualquer sinalização. Ou seja, fez ali, imagina, estava a calçada dos dois vizinhos do lado e de repente ele fez uma rampa com quase um degrau, imagino, né? E não tinha nenhuma sinalização. A pessoa vem meio ali, às vezes até atenta, mas dependendo do degrau, acontece o acidente. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele entrou contra o município e contra o estabelecimento comercial. Nós chamamos isso, juridiquês, de responsabilidade solidária, ou seja, os dois vão ter que pagar. Mas nesse caso, se ele quisesse ter agido apenas contra o município, ele poderia. O município sendo condenado, se ele achar que o proprietário do estabelecimento comercial fez aquilo ali em desacordo com as normas, o município poderia ter feito, nós chamamos, né, de ação regressiva, né? Ou seja, ir atrás e falar, eu fui condenado a pagar 100 mil, então me devolve aqui os 100 mil. Então isso é possível. Como que nós avaliamos, né, nisso daí? Contra o município, dependendo de onde é o município, de qual o município, pode demorar muitos anos para receber o precatório, se ele estiver muito desorganizado financeiramente, só que é certeza que vai receber, porque é poder público. Sim. Por outro lado, o estabelecimento comercial você tem uma chance de receber mais rápido, mas às vezes ele não tem como pagar, dependendo de, né, não tem caixa, não tem liquidez. Então, às vezes entra contra os dois mesmo e vê quem que você vai conseguir receber primeiro. Bacana. Bom, a gente conversou com o doutor Henrique Lima, advogado, né, que sempre segue à disposição, trazendo inúmeros assuntos. Doutor, para quem ficou interessado nessa nossa conversa e até mesmo nos conteúdos que o senhor gera nas redes sociais, como encontrar o advogado Henrique Lima? Eu tenho meus sites na internet, o henriquelima.com.br e henriquelimaadvogado.com.br. Esses dois aí, cada um tem um perfil diferente. Esses temas aqui que nós falamos hoje vai estar no henriquelima.com.br. Eu tenho um monte de artigo, tem vídeos, tem bastante conteúdo. E o Instagram, né, que hoje é a rede que a gente mais usa, é Henrique Lima ADV, de advogado. Henrique Lima ADV. Daí já me encontra, me segue lá e me ajuda. Isso aí, com certeza.